Olá, galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos à nossa última aula do módulo 2 de Biologia Molecular. Hoje nós vamos falar sobre ácidos nucleicos ainda, a nossa segunda parte. A gente falou bastante sobre DNA na nossa primeira aula, então agora vamos falar um pouquinho mais sobre RNA. Mas antes, vamos relembrar o seguinte, pessoal, isso aqui a gente nunca pode esquecer, galera, que é a expressão gênica, pessoal. A gente tem uma molécula de DNA que ela vai ser transcrita em uma molécula de RNA que depois vai ser então traduzida em proteínas. Isso aí é um marco da nossa biologia. Então é o seguinte, vamos começar falando sobre o processo de transcrição, que vai ser justamente a capacidade da fita de DNA originar moléculas de RNA. Isso aqui, a gente viu na última aula, na primeira aula, na verdade, de ácidos nucleicos, a questão da replicação do DNA. Vamos então agora realmente prosseguir passo a passo na expressão gênica. Então, a transcrição, diferentemente da replicação, ela envolve certos trechos, envolve apenas os genes e ocorre durante a vida da célula. Vamos ver um pouquinho como que ocorre esse passo, bem tranquilinho, porque o Enem ele não cobra esse pedaço muito aprofundado, beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Seguinte, aqui nós temos uma molécula de DNA, como nós vimos, ela é uma molécula dupla fita. E lembrando que na transcrição só uma fita é transcrita, pessoal, diferentemente da replicação. Não pode confundir isso aí. E o que acontece, pessoal? É o seguinte, um pedacinho da molécula de DNA, ele vai ter que ser aberto, obviamente. Então, a transcrição vai começar pela abertura da fita de DNA. Esse processo também não é aleatório não, tá, pessoal? Ele ocorre apenas num gene específico que vai ser transcrito. Então, aqui nós podemos ver que esse genzinho aqui vai ser o gene transcrito. E aí, nesse local dispareado, vai se encaixar a RNA polimerase, pessoal. A RNA polimerase, ela vai trabalhar de forma semelhante à DNA polimerase. Ela vai encaixando nucleotídeos complementares aqui. E aí, a fita, então, vai sendo formada, pessoal. Durante a polimerização desse RNA, a RNA polimerase ela vai utilizar só ribonucleotídeos. Quais são eles? A gente vai ver adenina, guanina, uracila e citosina. Vira uma coisa diferente aí? Sim, é a uracila, pessoal. A uracila, ela só está presente nas moléculas de RNA, diferente do DNA, que no lugar da uracila tem a timina, beleza? Então, você não pode confundir, são as diferenças básicas das bases nitrogenadas desses dois ácidos nucleicos. E aí, então, a RNA polimerase ela vai adicionando esses ribonucleotídeos e, no final, ela vai formar a molécula de RNA aqui, bonitinha, a partir de uma fita de DNA, beleza, pessoal? Bom, vamos prosseguir, então, falando um pouquinho mais sobre a molécula de RNA. Vamos falar sobre a sua estrutura e propriedades. Vimos, então, que elas têm uma base nitrogenada, na verdade, diferente do DNA, que é a uracila. E que elas também são moléculas de fita simples, pessoal, diferente do DNA, que é dupla fita. E aí, pessoal, o que acontece? A gente tem que o RNA, na verdade, eles são três tipos. Nós temos três tipos, que é o RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. O RNA mensageiro, ele possui uma sequência de bases que vai codificar uma proteína. Ele é o único que vai ser traduzido, tá, pessoal? Ele é o único que vai ser traduzido. O RNA ribossomal, ele vai fazer parte da estrutura do ribossomo, que é responsável pela síntese de proteínas. E o RNA transportador é responsável por transportar, como o próprio nomezinho dele diz, os aminoácidos até o local da síntese proteica. Então, ele também não vai ser traduzido, beleza? Vamos continuar. Seguinte, pessoal, vamos falar então sobre a tradução. A tradução é a última etapa da expressão gênica. Lembrando aqui de novo, vamos começar a falar um pouquinho da tradução, que é justamente a fase em que uma molécula de RNA é traduzida em proteínas. E é isso aí, galera, que vai fazer com que a gente realmente mostre as nossas características. Então é o seguinte, tradução é a leitura da molécula de RNA mensageiro, como eu já falei, ela é a única que é traduzida, e síntese de proteínas a partir dessa leitura. Para isso, o que é necessário, pessoal? Para a tradução é necessário o código genético. Vamos ver o que é isso? Seguinte, código genético,
ele é pura e simplesmente a relação entre a sequência de bases no DNA e a sequência de aminoácidos correspondentes na proteína. Tranquilo. É o seguinte, a gente tem uma tabelinha aqui que é bem conhecida, que mostra a primeira base, a segunda base e a terceira base. Por que isso, pessoal? Porque nós temos os códons. Galera, é o seguinte, cada 3 bases no RNA mensageiro ou no DNA vão indicar a colocação de um aminoácido na proteína. E aí a gente chama isso de trinca, pessoal. Então são 3 aminoácidos que eles vão indicar a colocação, na verdade são 3 bases que vão indicar a colocação de um aminoácido. Por exemplo, nós temos aqui que o G, G e o A vão indicar para a gente que eles vão ser depois traduzidos na prolina, beleza, pessoal? E é o seguinte, essa trinca no RNA mensageiro recebe o nome de códon, por isso que aqui nós temos esse código aqui genético, que é mostrando no RNA mensageiro como funciona. Então, a primeira base do códon, uracila, citosina, adenina e guanina, aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós temos aqui CUC indicando a leucina, assim como CUA indicando também a leucina, ACU indicando a treonina e assim por diante. O que é importante a gente saber desse código genético? 2 códons principais. O códon de iniciação, que é o AUG, que é a metionina, e o códon de término. O códon de término, ele não vai codificar nenhum aminoácido. Vamos falar dele mais à frente. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desse código genético, essa tabelona que a gente viu aí. Primeira coisa, cada 3 bases no RNA mensageiro ou no DNA vão indicar o aminoácido a ser colocado na proteína. Nós vimos isso aqui, não é? A trincazinha vai indicar no RNA mensageiro um códon e aí vai indicar depois pra gente a proteína que vai ser adicionada. Seguinte, aliás, proteína não, o aminoácido, né, pessoal? Porque a gente já viu que proteínas é um conjunto de aminoácidos. Então, aqui o aminoácido prolina, que vai indicar pra gente que vai ter prolina nessa proteína que está sendo sintetizada lá. Outra coisa, um aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon. Nós vimos ali 2 casos em que tivemos a leucina. Esse é o caso que a gente chama de códon, o código genético, ele é degenerado. Por quê? Porque um aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon. Nós vimos aqui, voltando, a leucina, por exemplo, CUC ou CUA indicam que vai ter a colocação desse aminoácido leucina na nossa proteína. Outra coisa, pessoal, a gente saber que todos os organismos possuem o mesmo código, ou seja, ele vai ser lido em mim, ele vai ser lido em você, ele vai ser lido em uma bactéria, até no vírus de HIV. Então, nós dizemos que o código genético, ele é universal. Beleza, pessoal? Essas são as propriedades principais do código genético. Continuando, vamos falar um pouquinho, então, sobre a tradução, bem rapidinho também, porque, como a gente já disse, no Enem, ele não é muito cobrado o aprofundamento nisso. Como é que acontece, então, as etapas da tradução? O ribossomo, que a gente viu que ele é responsável pela síntese de proteína, ele vai se unir à molécula de RNA mensageiro, beleza, pessoal? Então, isso aqui é um RNA mensageiro. Só quando ele encontra o códon AUG, que nós vimos que o AUG é o códon de iniciação, então, só quando ele encontra o AUG é que ele vai começar ali a tradução. O que significa isso? Esse código significa o aminoácido metionina. Então, toda tradução começa com metionina. Isso é uma coisa óbvia. Seguinte, pessoal. Existe nos procariontes, antes desse códon, na verdade, AUG, existe uma sequência de mais ou menos umas 10 basezinhas que vem para cá, que é chamada sequência de Charles-Dalgarn. Isso é bem específica, só para a galera que vai fazer vestibular e de faculdades que não aceitam o Enem, que é cobrado. E ela vai determinar a correta ligação do ribossomo ao RNA mensageiro, para ele saber que ele realmente tem que se ligar aqui na metionina e dar continuidade, então, na tradução. Depois disso, o ribossomo vai se ligar a um RNA transportador carregado com aminoácido e vai tentar parear seu anticódon com o códon do RNA mensageiro. Então, nós temos A, o G, o A com U com A, C com G. Beleza, pessoal? E aí, o ribossomo, então, vai ter um segundo RNA transportador e assim vai seguindo aqui para ir colocando os aminoácidos e formando aquela proteína. Por exemplo, nós temos aqui já uma proteininha aqui.
metionina, glicina, prolina e alanina. Então é isso que é importante saber, galera, que ele vai parar justamente também quando ele encontrar aquele códon de final, códon de parada, aquele códon que não vai codificar nenhum aminoácido, beleza? Então esse aqui é um processo bem rapidinho de tradução. Pessoal, então para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho também sobre o processo de splicing. O que seria esse processo de splicing? O splicing, na verdade, é como se fosse uma limpeza, um processamento. Então, é o seguinte, a gente tem aqui uma molécula de RNA, ela vai então gerar o RNA mensageiro imaturo. Depois esse RNA mensageiro imaturo vai ter que gerar, então, um RNA mensageiro maduro. Esse imaturo, eles são formados por exons e por introns, pessoal. Só os exons, eles vão ser traduzidos. É uma molécula menor pronta para tradução. Então, esse é o processo de splicing, só para a gente citar, para a gente saber que ele existe, beleza? Para finalizar, então, nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o processo de mutação, pessoal. Mutação são mudanças na sequência da molécula de DNA. Por exemplo, nós temos essa sequência normal aqui. Posso acontecer de 3 formas essa mutação: adição, deleção ou por substituição. Adição, por exemplo, nós temos aqui uma citosina foi adicionada. Deleção, quando algo foi tirado. Esses são os piores, tá, pessoal? E pode também ter o caso da substituição, em que aqui nós temos um aminoácido substituído. Nós tínhamos ATC, ATC de novo. Foi trocado por A. Só que, pessoal, substituição, por que ela é menos grave? Porque a gente tem que lembrar que o código genético ele é degenerado. Então, pode ser que dê sorte de um aminoácido seja substituído, mas mesmo assim ele codifique para o mesmo aminoácido. Então, a substituição ainda é o caso de mutação menos pior, beleza, pessoal? Bom, se liga agora na nossa sessão Como Cai no Enem. Nós vamos mostrar como que essa parte de ácidos nucleicos, essa parte de biologia molecular, nosso segundo módulo, vai ser cobrada, beleza? Nos vemos lá. Tchau, tchau.